Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Eu estou acompanhando de maneira perplexa as análises políticas, do Reinaldo Azevedo com relação ao pronunciamento, o comentário da Dilma, sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas. É importante para a gente tentar compreender o que é difícil de compreender, a gente tornar aquilo que a gente sabe, e conhece um pouco mais preciso. As pessoas costumam falar que o conflito é entre Israel e Palestina, mas a Palestina é o contexto. O grupo Hamas é um grupo palestino, mas não quer dizer que o grupo Hamas, embora tenha pretensões de representar todo o povo palestino, que ele tenha essa legitimidade. O grupo Hamas é um grupo fundamentalista, é um grupo extremista, e o que parece, uma vez que a autoridade palestina tem o seu parlamento, a gente percebe que o palestino ele tem uma diversidade de opiniões, de como alcançar os seus objetivos, e esse expediente militarizado é uma opção do Hamas, não do povo palestino. Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. E a Dilma, como chefe de Estado, ela fez o que recomenda a Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil, ela textualmente se pronuncia em defesa da paz. E ela, como chefe de Estado de um país estrategicamente importante no mundo, um dos maiores territórios do mundo, uma das maiores populações do mundo, uma das democracias mais expressivas do mundo, fez o correto, E não houve nenhum desastre do seu pronunciamento. Ela pediu que Israel não abusasse da sua força militar. Por quê? Porque, embora seja o Hamas, o outro lado que esteja mantendo o conflito, os prejuízos serão para todos os palestinos. Então, para que Israel não exagerasse do seu poder de fogo. E é digno de aplauso a postura da Dilma, porque a Dilma ela sabe, ela compreende, e o Estado brasileiro foi bastante presente, que quanto mais você se omite, quanto mais você demora para você tomar uma posição, mais o conflito vai desenrolando. E o Estado brasileiro foi totalmente preciso, e liderança da América do Sul se pronunciou. E nem se pronunciou nem a favor nem contra um grupo ou outro. Ele só aconselhou de uma maneira bastante simpática e amistosa para que Israel não abusasse do seu poder de fogo. É errado pedir paz para o mundo? Aonde que está esse erro? Mas aí tem a questão do embaixador, que a Dilma pediu para que viesse ao Brasil fazer um relatório pessoal dos acontecimentos. Bom, que mal há nisso, mas isso no mundo diplomático... mas isso é no mundo protocolar, O mundo diplomático, que eu entendo, é a preservação da dignidade humana, que também é expressamente pronunciado, textualmente pronunciado na Constituição do Brasil. Então, a redução do conflito de maneira pacífica, que também é textualmente expresso
e pronunciado na Constituição do Brasil? Bom, ela como chefe de Estado, ela não está fazendo nada demais. E, bom, depois, né, da gente ver toda essa questão de espionagem, ela vai pedir esclarecimento, né, por e-mail, por telefone, né, sabendo já de toda essa questão, né, digital de espionagem. Como é que ela vai ter um relato sem essas interferências, né, que ferem a nossa soberania? Bom, a soberania também é um preceito da Constituição brasileira. Ela, como chefe de Estado, ela tem o compromisso, o dever de proteger, né, e de manter. Então, quando a gente está conversando com um chefe de Estado, né, a gente precisa saber, né, se ele extrapola as suas funções de chefe de Estado ou não, né? E o único parâmetro para julgar, né, a Dilma é a Constituição Federal, né? Então, não é a opinião religiosa, né, nem do Hamas, e nem a opinião religiosa do Estado de Israel, né? Nem muito menos a nossa opinião religiosa, seja ela qual for, né? Enquanto Estado, enquanto chefe de Estado, a Dilma fez o correto, né? E está atuando como liderança da América do Sul, que esse protagonismo é do Brasil, dadas suas dimensões, dada a sua maneira de se relacionar com os países. Agora, o Reinaldo Azevedo, ele acusa a Dilma, né, de uma maneira, se a gente interpretar isso de uma maneira mais dramática, ou de uma maneira mais suave, ele insinua a Dilma de ser antissemita, de apoiar grupos antissemitas, né? De uma maneira mais dramática, né, ele acusa, né, se a gente entender isso dessa maneira dramática, ele acusa a Dilma de apoio ao terrorismo, né? Ou, se a gente interpretar de maneira mais suave, ele insinua que ela esteja apoiando grupos terroristas. Essas acusações ou insinuações, né, elas são irresponsáveis. Por quê? Porque a própria Constituição brasileira, que é o único parâmetro que a gente pode, julgar a eficiência de um chefe de Estado e a sua coerência, né, textualmente se pronuncia no artigo 4º, né, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Sabe, assim, você não pode, né, de maneira nenhuma, né, imputar isso para o chefe de Estado. E mesmo que no seu íntimo, na sua subjetividade, o chefe de Estado ele tenha simpatia por essas ideias, né, nós, enquanto Estado, estamos assegurados, porque a Constituição não permite que ele use o Estado brasileiro como patrocinador dessa intimidade, desse fórum íntimo, dessa subjetividade, né? Nós temos que lembrar que nós temos a Constituição para nos preservar, né? E a gente precisa preservar a Constituição, primeiro, divulgando a Constituição, né, confiando nela e defendendo a Constituição, né, contra o abuso de quem quer que seja, né, dentro de segmentos dentro do Brasil ou fora. Então, um jornalista ou um analista político, né, igual o Reinaldo Azevedo, que se mostra uma pessoa bastante esclarecida, ele está criando um desserviço, porque ele está criando um estado de euforia, de pânico nas pessoas, né? E não está esclarecendo as pessoas, né, sobre quais são as consequências, né, do próprio ato da Dilma e do seu próprio ato. Então isso é uma responsabilidade muito grande. E outra coisa, se a gente consegue distinguir, né, o conflito entre Israel e o grupo Hamas, né, a gente precisa também entender que o Reinaldo Azevedo, quando ele faz essas análises, ele é motivado por qual
Por qual? Por qual objetivo? Ele se opõe a quem? Ele se opõe a um erro do chefe de Estado. Ele se opõe à candidata à reeleição, né, porque a Dilma, né, está nesse momento de fragilidade, ao mesmo tempo que ela não pode se omitir como chefe de Estado. Ela não tem, como se diz, o benefício dessa omissão que os outros candidatos covardes fazem, né? Porque Aécio, Eduardo Campos, Luciana Genro, outros candidatos também deveriam se pronunciar com relação ao conflito, se eles pretendem serem chefes de estados do Brasil. Aí também precisa saber a opinião deles com relação a isso, né? Então, isso é desproporcional também, né? A responsabilidade de um chefe de Estado, que é candidato à reeleição, e os candidatos oposicionistas, né, adversários que não têm nenhuma responsabilidade, né? É só apontar o erro, né, e sem nenhum compromisso de aplaudir os acertos. O Reinaldo Azevedo, ele é contra um erro da chefe de Estado, que ele considera erro. Ele é contra a candidata à reeleição. Ele é contra o PT. Ele é contra a esquerda. Ele é contra a ex-guerrilheira, né? Aí você vai estar julgando a candidata pelo seu passado, mais do que pelo seu presente, né? E isso também demonstra uma fragilidade de análise, né? Ele é contra o quê? Ele é contra a candidata de 2014 ou ele é contra a candidata de 2010? Né? A gente precisa saber contra o quê, né? O Reinaldo Azevedo ele está se pronunciando. E a favor do quê também? A favor da Constituição Federal do Brasil, a gente sabe que não é, né? Porque se fosse a favor da Constituição do Brasil, ele não seria irresponsável a esse ponto, né? Então, se ele é contra alguma coisa, a única motivação dele é ser contrário, a gente precisa saber contra o quê, né? Para a gente não ser induzido ao erro, né, por um jornalista que está se precipitando, né? E a gente também precisa saber se essa precipitação é por incompetência ou é por má fé. Carlos Caneteia para todos vocês, e a gente continua falando sobre esses e outros assuntos, né, com respeito à eleição de 2014 no Brasil.